para o primeiro ponto, a questão das partes do monômio. Percebam que temos aí dois monômios, para nós, né? 1,20s e menos 5x ao quadrado y. Se nós olharmos aí para o primeiro monômio, como mencionei anteriormente, perceba que eles possuem aí duas partes. Uma parte que é numérica, e aí o próprio nome já está dizendo, né? Essa é uma parte numérica, chamamos aí de coeficiente numérico, isso é óbvio, certo, galerinha? Nesse caso aí, nesse 1,20s, chamamos o 1,20 de coeficiente numérico, a parte numérica do monômio. E o s, certo? Que é a parte da variável, o s inclusive é a variável aí dessa expressão algébrica, nós chamamos de parte literal. O que é, professor, parte literal? Novamente, se estudarmos aí idiomas primitivos como o grego, veremos que essa palavra aí, literal, quer dizer justamente isso, né? Vem de letra. Então, esse S, por ser uma letra, chamamos de parte literal. E lembrando, né? Entre 1,20 e o S, escondidinho aí entre os dois, certo? Nos bastidores, nós temos a multiplicação. Então, por isso que essa expressão algébrica é um monômio. E idem para o segundo exemplo aí. Menos 5x ao quadrado y. Esse menos 5, coeficiente numérico. Professor, e esse 2 aí, expoente do x, ele não vai ser coeficiente numérico, não? Ó a pegadinha do malandro aí, galerinha. Esse 2, que é expoente do x, ele não está indicando aí uma questão puramente numérica. Na verdade, pelo fato dele ser expoente do x, ele está indicando justamente quantas vezes eu devo multiplicar o x, ó, presta atenção, o x por ele mesmo. Nesse caso, duas vezes, x, ou seja, x vezes x, certo, galerinha? Portanto, esse 2 ele não é coeficiente numérico, ele faz parte da parte literal, ou seja, a parte das letras, certo, galerinha? Então, tenham muito cuidado aí, os expoentes das variáveis, eles não são coeficientes numéricos. É aquela historinha de novo, parece, mas não é. Certo, galerinha? Muita calma aí nessa hora. O outro aspecto dos monômios, a questão do grau, né? O grau de um monômio, a graduação, é tipo vocês estão aí no 8º ano, é uma graduação no nível de estudo de vocês. Ano que vem vão para o 9º, e assim sucessivamente. Então, os monômios, eles têm um comportamento parecido, eles têm um grau. E esse grau, ele vai ser de acordo com os expoentes das letrinhas aí na parte literal. Beleza, galerinha? Por exemplo, vou voltar ele de novo, 1,20s. Já sabemos aí que a variável é S. Escondido aí, antes que vocês me questionem, professor, de onde apareceu esse expoente 1? Lembram lá, ensinos de capítulos anteriores, que todas as vezes que o expoente, seja em um número ou em uma letra, ele não aparece, é porque ele é justamente quanto? Isso mesmo, ouvi daqui, né? Ele é 1. Então, nesse caso, escondidinho aí com o expoente do S, nós temos 1, certo, galerinha? E por isso, nós vamos dizer aí que o grau desse monômio é justamente o quê? O grau 1, certo? Em relação a essa variável aí. Ou seja, podemos também dizer primeiro grau. Certo, galerinha? Um outro monômio aí para nós, o menos 5x ao quadrado y, do exemplo anterior, percebam que nesse caso temos duas variáveis, certo? X e y. Então, o que é que vai acontecer aí? O x, ele tem expoente 2, certo? O y, de novo, professor, não apareceu. Se liguem na ideia, sempre que não aparece o expoente, é porque ele é quanto? Ele é 1, isso mesmo, certo? Estão aprendendo direitinho. E aí, nesse caso, para monômios que possuem duas ou mais variáveis, vamos ter que levar em consideração o seguinte: eu vou ter que analisar o expoente individualmente para cada variável, e aí eu digo o grau com respeito àquela variável, e eu vou ter um grau geral, que vai ser a soma desses expoentes, certo? Então, veja que com relação a x ele é do segundo grau. Por quê, professor? O expoente do x é 2. Com relação a y, 1, ou seja, primeiro grau. E o grau geral vai ser o quê? A soma desses expoentes. 2 mais 1, 3, né? 2, isso aí é trivial. Certo, galerinha? Então, terceiro grau completo. O outro aspecto, a questão da semelhança.
E aí nós vamos ter o quê? Que monômios eles serão semelhantes quando eles tiverem o mesmo grau, certo? Tanto geral como por variável, mas não somente isso, eles vão ter que ter as mesmas variáveis. Então, veja aí, de fato, né? Por exemplo, 2A e 7A, mesma variável, né? A, e ambas as variáveis aí possuem cada uma grau 1. Não aparece o expoente, justamente porque é 1. Então, são exemplos de monômios semelhantes, certo? Ou esse outro caso aí, 5x ao quadrado, y. 3x ao quadrado, y. Menos x ao quadrado, y. Opa! Vejam que o x sempre ele tem 2 como expoente. Ele é do segundo grau com relação a x. Sempre. No outro caso aí da outra variável, y, é sempre do primeiro grau com relação a y. E o grau geral desses três monômios aí, terceiro grau, que é a soma dos dois expoentes. Ou seja, mesmas letras, cada letra tem o mesmo expoente para todos os monômios, então eles vão ser semelhantes. Já no caso aí, né, exemplos de monômios não semelhantes, temos aí, né, 2a ao cubo b e 5ab. Professor, mas tem a nos dois aí, certo? Só que observem direitinho, o a do primeiro monômio ele é do terceiro grau. Já o a do segundo monômio é do primeiro grau. Então, apesar de ter as mesmas letras, aí no caso, em particular, a variável a, veja que o grau com respeito ao a é diferente para os dois monômios. Então, já quebra aí a coisa da semelhança. Certo, galerinha? E no último caso aí não tem nada a ver, né? Nada a ver. Você tem z e w como variáveis de um monômio e u e v no outro. Ou seja, nada mesmo. Certo? Então, não são semelhantes. E aí nós temos algumas propriedades, certo, galerinha? Para encerrarmos aí essa introdução dos monômios, né? Temos aí que todas as vezes que a parte numérica, ou seja, o coeficiente numérico, ele não aparece, ele está ali nos bastidores, mas na verdade ele existe sim, né? É um erro comum dizer, ah, não tem. Não é bem por aí, não é que não tem. Ela não aparece, certo? Mas nós sabemos que essa parte aí numérica, o coeficiente numérico, todas as vezes que ele não aparece é porque ele ou é 1, se simplesmente só aparecerem as variáveis lá, ou será menos 1 quando aparece o menos e logo em seguida as variáveis, como vocês podem ver aí nos exemplos. E por fim nós temos outra propriedade que diz que todo número real, ou seja, cenas de capítulos anteriores de novo, né? Lá, capítulo 1 do livro 1, números reais. Então, todo número real, galerinha, é um monômio. Oh, que interessante, isso mesmo, né? Todo número real é um monômio, onde o expoente da variável é zero, ou seja, um monômio de grau zero. Oi? Como assim? Vejam só, esse primeiro exemplo, e com esse, né, idem para os demais casos, 12. 12 é um número real, um número natural. Todo número, ele satisfaz lá aquela propriedade da multiplicação, né, a propriedade do elemento neutro. Ou seja, todo número posso escrever como 1 vezes ele mesmo. Né? 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 12 eu escrevo como 12 vezes 1, conforme aí no slide para vocês. E lá dos nossos conhecimentos também, de cenas de capítulos anteriores, com respeito à potenciação, nós temos o quê? Que toda potenciação cujo resultado é 1, eu posso escrever como uma base, seja ela um número qualquer, e quando eu falo em número qualquer, eu estou generalizando, e quando eu estou falando em generalizando, estou falando justamente em quê? Em algo desconhecido, eu posso substituir por qualquer número, ou seja, variável. Então, posso escrever 1 com uma potenciação de expoente zero e base, qualquer letra, já que pode ser qualquer número. Coloquei o x, poderia ser D, né, de Dasli, né, de Deus, né, enfim, coloquei x por costume. Né? E aí veja que eu escrevi 1 como x elevado a zero, 12 vezes x elevado a zero, já que qualquer número elevado a zero é 1. Quando eu digo qualquer número, é justamente uma variável. Né? Então, veja que agora é 12 vezes x elevado a zero. Opa, 12x elevado a zero. Oh, escrevi um número real como um monômio de grau zero. Então, isso vai acontecer para quaisquer outros números reais, como vocês podem ver aí no slide.
Beleza, galerinha? E um material bacaninho que eu estou indicando aí para vocês é o Algeplan, né? Cezinho espantado, Algeplan, né? Que é isso? E o amiguinho do Cezinho traz aí pra gente, né? Que é um material didático e procura relacionar justamente o que nós já estudamos aqui anteriormente. Estudamos até há pouco, né? A questão lá da geometria com a questão da álgebra. Né? Ele, na verdade, é composto aí por 40 figuras, né? Sendo que são quadrados e retângulos de cores distintas e tamanhos diferentes. E tanto eles têm uma versão industrializada, como vocês podem ver aí no slide, e também uma versão manual. Né? Na verdade, essa versão manual vocês podem até criar mesmo, utilizando esse material aí que eu estou apresentando no slide. Inclusive, nós utilizaremos ele nos nossos próximos vídeos aqui para trabalhar as operações com os monômios. Certo, galerinha? Vai ser bem interessante aqui. É claro, quem tiver, né, como fazer esse material, confeccionar, e com folha mesmo, vocês podem fazer em casa tranquilamente, usando régua, né, lápis, enfim, um material bem bacaninha para ser utilizado. Quem tiver acesso até essa versão industrializada, também é bacana, certo, galerinha? Então, é isso aí. Estamos juntos nessa, né? Espero que vocês assistam aí, né, nossos próximos vídeos. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato conosco aí pelos diversos meios, plataforma, e-mail, enfim. Um abração virtual aí em todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Isso é tudo, pessoal.